Vamos lá então, meus amigos. O Livro dos Espíritos é o nosso estudo de hoje. Nós vamos aqui seguindo na parte segunda do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, capítulo 2, da encarnação dos Espíritos. Nós estamos no item A Alma. Nós iniciamos no encontro passado esse item, fizemos a questão 134 de introdução e ficamos nela, né? Bastante coisa para a gente conversar, trocar ideias, né? Porque a gente vê aqui as dificuldades que nós encarnados temos para definir aquilo que para nós ainda é tão abstrato e principalmente acaba se tornando um elemento da fé, né? E sendo um elemento da fé, nós não temos, nem sempre temos racionalidade suficiente para fazer com que esses conceitos sejam bem compreendidos. Bom dia, Andréia, bom dia, Marli. Porque cada um, então, define ou interpreta um determinado conceito de acordo com a sua cultura, de acordo com suas crenças. E o fato de nós não termos um elemento que seja palpável, um elemento que seja investigável, né? Ele acaba sofrendo todas as interpretações de acordo com o nosso ponto de vista. Então, somente nessa questão, quando Kardec pergunta que é a alma, nós vimos então ali vários detalhes importantes a serem analisados, né? Bom dia, Cleusa. Bom, falamos sobre ela. Kardec pergunta o que é a alma. Ele coloca um espírito encarnado. Qual era a alma? Que era a alma antes de se unir ao corpo? Era um espírito. Então, a alma e o espírito sendo a mesma coisa. E aí Kardec conclui exatamente nesse item B dessa questão 134. E é bem interessante, né? Porque nós temos aqui 1018 questões do nosso Livro dos Espíritos, ou 1019, dependendo da versão, mas que na verdade nós temos várias questões que vão se desdobrando de acordo com a profundidade que Kardec queria dar à resposta dos Espíritos, né? Cleusa, bom dia. Vamos lá. Então, na questão B, Kardec coloca, né, as almas e os espíritos são, portanto, idênticos à mesma coisa, e os espíritos respondem simplesmente que sim, as almas não são senão os espíritos. É uma questão de palavras, como a gente já viu aqui em outros temas. Vamos então aqui à questão 135. Kardec então ele começa falando da alma, depois agora ele fala para nós sobre o corpo. Então ele pergunta: há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? A resposta: há o laço que liga a alma ao corpo. Kardec, não satisfeito: de que natureza é esse laço? Então, já que existe esse laço, já que existe esse elemento que vincula o corpo à alma, ele é feito de alguma coisa. Essa alguma coisa que era o que importava naquela época e continua sendo ainda algo que nos importa na atualidade. Porque, de um modo simplista demais, nós simplesmente dizemos que ele é feito de um fluido, como se fluido fosse o suficiente para designar esse tipo de elemento, né? Já que fluido é um termo geral, assim como nós poderíamos dizer energia, mas energia nós podemos observá-la nas mais variadas constituições. Então, para nós, esse laço continua ainda sendo um enigma, até porque, mais uma vez, assim como nós colocamos na questão da alma, que só pode ser percebida pela nossa imaginação, que os espíritos mesmos colocam, né, que nós não temos ainda condições de ter um entendimento preciso do que é esse elemento. Então nós vamos encontrar no perispírito a mesma coisa. Nós percebemos o seu efeito através, por exemplo, né, das comunicações mediúnicas, dos fenômenos mediúnicos de um modo geral, e também de percepções anímicas, mas nós não somos capazes de observá-lo
já que ele, sendo imaterial do nosso ponto de vista, não temos condições de fazer uma análise. Diferentemente, por exemplo, de um pedaço de tecido orgânico, em que nós colocamos sob o microscópio e somos capazes de observar ali todos os elementos que compõem esse tecido, suas células, suas fibras, a sua constituição de um modo geral. Já o perispírito não. Então nós simplesmente deduzimos a sua existência a partir da observação, mas não somos capazes de compreender a sua natureza. Então essa pergunta de Kardec ela é bastante pertinente. E até mesmo no plano espiritual nós ficamos perguntando, será que existem centros de pesquisas que são capazes de analisar a natureza desses fluidos, nas suas mais variadas constituições, desde um fluido denso até um fluido mais sutil? E sendo possível, o que é utilizado para observar isso tudo? Quais são os termos, quais são os elementos que são percebidos? Então isso vai ficando para quando estivermos num ambiente em que esse fluido seja perceptível pelos sentidos. Porque para nós hoje, infelizmente, não é. Tanto é assim que nós chamamos aquele conhecido sexto sentido como uma percepção extrasensorial. E sendo extrasensorial, significa que ele está além dos nossos sentidos naturais. Nós temos o tato, o paladar, o olfato, a visão, a audição. Isso tudo não é suficiente para podermos perceber um perispírito, para podermos perceber também uma alma. Mas esse sexto sentido, ou essa percepção extrasensorial, como vários termos nós utilizamos hoje, como sendo um algo a mais, que todos nós temos, né, que variando ali da maior ou menor sensibilidade, somos capazes de perceber. Por exemplo, nesse sexto sentido, para aqueles que são sensitivos e trazem uma sensibilidade mais desenvolvida, a capacidade de perceber a aproximação de um espírito, por exemplo. Seja simplesmente na aproximação, seja através de uma comunicação, seja lá como for. Então esse sentido extra, ele está além do nosso corpo físico. Então, estando no plano espiritual, essa percepção é maior. Mas ainda temos muito que aprender sobre tudo isso. Mas fica a pergunta de Kardec, 135A. De que natureza é esse laço? Uma pergunta bastante natural para quem está no mundo físico, querendo entender aquilo que é percebido no plano espiritual. Os espíritos respondem, semimaterial. Isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois possam comunicar-se, um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. E aqui é interessante, né, porque essa última parte da resposta dos espíritos nos dá uma visão sobre uma série de fenômenos que nós experimentamos como encarnados ou desencarnados, a respeito do papel desse perispírito, desse corpo semimaterial, que leva e traz percepções e sensações. Por exemplo, mais uma vez aqui no final, por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Esse reciprocamente já traz para nós, por exemplo, daquilo que nós tanto estudamos no processo de desencarnação. Quando o espírito, ainda vinculado ao seu corpo físico, seja por uma carga fluídica muito forte, como acontece nos casos de suicídio, ou mesmo nos casos em que há uma desencarnação, em que o espírito continua ainda muito preso ao seu corpo, pela vontade, pelas suas crenças, pelo desejo de permanecer no plano físico, e ele sofre o efeito, por exemplo, da decomposição da matéria, das lesões que são provocadas no seu corpo físico. Isso se dá através desse fluido que conecta o espírito ao corpo físico e faz então essa transmissão. Eis aí então um dos papéis que ele tem. Bom dia, Gilda. Ao mesmo tempo nós temos então, liga o espírito que atua sobre a matéria. E aí então o espírito, através do seu desejo, ele transmite ao corpo físico o seu comando. E o corpo físico, tendo ali a sua vitalidade, responde a esse comando que é feito mentalmente, que se transmite através do corpo perispiritual e depois chega até o corpo físico. Então é um caminho de ida e um caminho de volta.
Algo importante também, por exemplo, que nós vemos sobre o efeito do perispírito é a própria dependência que nós temos aqui de sensações. A sensação é provocada no corpo físico. O espírito sente o seu efeito. A alimentação, por exemplo, o prazer de se alimentar, o prazer de uma substância que infelizmente acaba levando muitas vezes a uma dependência química. Os médicos da atualidade, a nossa ciência atual, tem essa preocupação de tratar o doente porque o corpo dele é doente, mas não considera o efeito que isso provoca sobre o espírito. Tanto é assim que são muitos os espíritos que retornam ao plano espiritual dependentes das sensações. No caso, por exemplo, do tabagismo, do alcoolismo e de outros tipos de dependência, fazendo com que, por causa disso tudo, o espírito sofra de tal ponto que muitas vezes provoca um processo obsessivo, como encarnados que são capazes de levar a ele as mesmas sensações. Então nós podemos ali estudar esse vínculo do perispírito com espírito e corpo físico em várias situações que nós vamos estudando. E isso é bastante interessante. Mas vamos seguindo em frente aqui. Kardec complementa então, bom dia Andréia, complementa então aqui. O espírito é, portanto, o homem, desculpem, é, portanto, formado de 3 partes essenciais. Então, quando nós falamos aqui o homem, mais uma vez, só para trazer aqui um parêntese, né, que é bem curioso, que a ciência, de um modo geral, a filosofia, de um modo geral, ela acaba trazendo, né, uma visão, muitas vezes, limitada pelo preconceito. E, recentemente, eu assisti a um vídeo que falava exatamente sobre isso, né? Então, quando, por exemplo, mostra a evolução humana, geralmente nós temos aquela imagem que traz desde o primata, no caso de um chimpanzé, e ele vai avançando, né, através da evolução biológica até chegar no homem. E aí então foi chamada a atenção para algo bastante curioso. Geralmente sai daquele chimpanzé e chega num homem branco, não considerando, por exemplo, a diversidade ética da humanidade, e ao mesmo tempo é um homem que representa a evolução e não uma mulher. Então aqui quando se fala o homem é, portanto, formado de 3 partes, por que não poderia ser, por exemplo, um outro termo que fosse genérico, que abrangesse homens, mulheres e outros tipos de gêneros? Então é algo curioso aqui, somente para a gente poder fazer esse apontamento, porque o homem, com letra minúscula, como aparece aqui, ele representa o ser humano. Mas dentro de uma visão patriarcal, nós temos ali sempre o homem sendo representação e a mulher vivendo sobre a sombra desses termos. Então é só para trazer aqui um detalhe justo, para vocês mulheres, para perceber ali que nós estamos atentos também a esse tipo de observação. Então vamos lá. O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. Primeiro, o corpo ou ser material, análogo ao dos animais, e animado pelo mesmo princípio vital. Então aqui nesse caso nós falamos o corpo como essa estrutura biológica, e dentro dessa estrutura biológica nós vamos ter aqui então elementos que mantêm a sua vitalidade, como é o caso do princípio vital que nós estudamos anteriormente, que inclusive gera bastante confusão, que o princípio vital é a mesma coisa que alma, porque a alma, como nós lemos na semana passada no estudo, que eu trouxe para vocês uma visão do que é a alma a partir de outras filosofias. E algumas delas dizem que a alma é simplesmente aquilo que dá vitalidade. Tanto que nós discutimos sobre isso, tratando, por exemplo, que quando nós falamos daquela nossa festa animada, significa que é uma festa onde existe alegria, onde existe vida, e o termo ânima, que traz essa animação, é uma representação da alma. Então, para muitos, desde os gregos, por exemplo, antes de Cristo, há 2, 3 séculos antes de Cristo, nós vamos encontrar esse termo alma como algo que dá vitalidade. E aqui Kardec quebra, então, essa ideia, trazendo para nós que alma é a mesma coisa que o espírito, ou seja, o ser inteligente, o princípio inteligente, e não simplesmente uma carga fluídico-energética que dá vitalidade ao corpo. Para isso nós temos outros elementos, e é isso que vai gerando tanta confusão. E felizmente a doutrina espírita tem a oportunidade
de, através do intercâmbio mediúnico, começar então a trazer um glossário com termos e definições para que nós possamos exatamente fazer aquilo que os espíritos falam. Nós devemos nos entender pelos termos que nós utilizamos. Então, um termo para cada coisa, e não ficar dizendo um monte de coisa com o mesmo termo. Kardec chama atenção a respeito da alma, por exemplo, na própria introdução aqui do Livro dos Espíritos que nós estudamos. Então ele fala que a alma ela pode ter diversos tipos de definições. Para isso, então, através aqui desse estudo, nós vamos definindo, tanto quanto possível, cada termo para cada conceito. Portanto, para nós, espíritas, alma significa espírito, que é o princípio inteligente. Todos nós somos almas, todos nós somos espíritos. Mas é aquela filosofia que diz que a alma é aquilo que dá ânimo, aquilo que anima, aquilo que dá vida. Usa-se o conceito que quiser. Porque cada filosofia se desenvolve a partir de um determinado caminho de pesquisa, de ideias, e enfim, vai sempre evoluindo pelo caminho pertinente à sua própria cultura, à sua própria origem. Então, primeiro, o corpo é o ser material. Na verdade, então, é um instrumento do qual o espírito se utiliza para interagir com o mundo material. Segundo, a alma, espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. Espírito, portanto, é princípio inteligente, que é a própria inteligência, é a própria consciência. E depois, terceiro, o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tal num fruto, o germe, o perisperma e a casca. Então aqui no caso o germe é a própria semente. O perisperma é aquela película, é aquela membrana que envolve esse germe. E depois a casca, que está por fora dele também. Então ele possui aqui, por isso o perispírito foi utilizado, esse termo foi cunhado por Kardec baseado nesse perisperma. Assim como nós temos o pericárdio e nós temos outro periferia, tudo aquilo que está em volta é um prefixo que fala sobre aquilo que está em torno. Então, corpo, alma e esse princípio intermediário. E mais uma vez, desse princípio intermediário, existem ainda muitos debates a respeito das suas funções. Porque fazer a conexão entre espírito e matéria é algo que todos nós compreendemos. Mas quantas vezes nós lemos, ouvimos e já participamos de debates que tratam, por exemplo, como sendo o perispírito parte de outros corpos que se unem numa grande estrutura complexa que compõe o ser humano, ou que compõe o próprio espírito na condição de desencarnado. Quantas vezes nós ouvimos debates a respeito, inclusive trazidos por autores espirituais, conceitos que falam sobre o perispírito como sede da memória, em que tudo aquilo que nós vivenciamos fica registrado no perispírito e não na mente do indivíduo. Então, por enquanto, esses debates para nós acabam sendo improdutivos, porque com o passar do tempo nós vamos compreendendo um pouco mais a partir das instruções dos próprios espíritos. Porque há encarnados e desencarnados que trazem as suas ideias. Mas nesse ponto a gente não tem essa pressa de saber exatamente de trazer essa definição. Um outro ponto que inclusive é muito debatido a respeito dos centros de força, que nós estudamos com André Luiz, quando ele fala sobre os conhecidos chakras dentro da doutrina espírita, chamado de centros de força, mas até mesmo dentro da doutrina espírita, dependendo da linha que nós temos aqui. Porque a doutrina espírita não é una entre os seus participantes. Nós temos aqui vertentes diferentes. Já conversamos, aqueles que, por exemplo, veem Kardec como único caminho, nós temos outros que veem André Luiz como opção, os trabalhos do Chico trazendo para nós, Emmanuel da mesma forma. E ali então nós vamos percebendo pequenas subdivisões, algumas discretas e outras nem tanto, outras bastante ortodoxas, trazendo ali as suas opiniões, as suas divisões.
todas elas querendo conceituar aquilo que para nós ainda não é percebido, simplesmente porque são conceitos abstratos. Se você quer falar de corpo humano, você faz ali um estudo sobre anatomia e você consegue definir ali praticamente todas as partes, apesar das surpresas que surgem de vez em quando, com novas estruturas no corpo humano que ainda até então não eram conhecidas. Mas dentro do perispírito nós continuamos apenas no campo do estudo, mas muitas vezes também no campo da especulação. André colocou, no final das contas, a memória fica no espírito ou no perispírito? São tantas opiniões sem comprovação, até porque é difícil, que ficamos confusos também. André, é questão ainda de opinião. Eu ainda entendo que a memória fica guardada no próprio espírito, embora a ligação do espírito com o perispírito seja uma ligação tão sutil, tão estreita, que muitas vezes se confunde. Então, como o espírito é o princípio inteligente, ele é a consciência, ele é a entidade principal, todas as experiências ficam armazenadas nele próprio. Assim eu entendo. Mas eu não me aprofundo muito nisso não, porque do contrário, a gente vai ficar aqui dando voltas, discutindo o sexo dos anjos, para algo que nós ainda não entendemos. Então o perispírito, na verdade, ele é uma estrutura estudada no plano espiritual. Nós aqui encarnados que procuramos trazer as nossas próprias interpretações a respeito disso. Então quando alguém diz assim, olha, para mim é assim, tá bom, então fica assim, não tem problema. Você está encarnado mesmo, se está no perispírito, se está fora dele, isso não vai trazer muita diferença para um ser encarnado como nós, que estamos presos ainda, né? Eu cheguei até a comentar, quando fiz o estudo, né, no domingo, né, para vocês que participaram, eu estava nesse fim de semana assistindo uma entrevista, feita há coisa de um mês mais ou menos, com aquele astrônomo que todos nós já ouvimos bastante falar, né, o Marcelo Gleiser, né, brasileiro, astrônomo, físico, filósofo e tudo mais, que durante tanto tempo, né, estudou nos Estados Unidos ali fazendo as suas pesquisas e tudo mais, e que agora volta no Brasil. E ele deu uma entrevista bastante interessante, dando a sua visão a respeito da relação entre ciência e religião. Quando ele fala sobre a fé, quando ele fala sobre a origem das coisas, que a ciência ainda não pode compreender, como por exemplo, a respeito da origem da vida, a respeito da origem do universo, porque aquilo que é marcado pela ciência hoje são as teorias apresentadas a partir das evidências que são possíveis de serem percebidas hoje, mas essa não é a opinião final. E aí ele falava bastante assim, a ciência ela se baseia na evidência, a religião se baseia na fé. E muitas vezes a religião tenta, através da fé, trazer explicações, como é o caso, por exemplo, sobre a origem do universo. Nós encontramos no Gênesis, por exemplo, como Deus criou o mundo, baseada numa ideia da fé. Nós encontramos em outros livros considerados sagrados sobre as ideias, sobre a origem de tudo, a relação do ser, a origem do próprio ser. Tudo isso baseado na fé. E aí então ele fez um comentário que me despertou, fez uma chavinha virar. Quando ele comenta o seguinte, né, que a religião ela fala sobre a relação do indivíduo com Deus. A ciência trabalha através de evidências. E isso me fez tirar uma conclusão naquele momento. Por que nós utilizamos a religião para ficarmos especulando sobre aquilo que diz respeito à origem de tudo, se a principal função da religião é fazer com que nós cresçamos, evoluamos espiritualmente e nos conectemos com Deus? Por que nós perdemos tanto tempo dizendo, olha, naquele livro sagrado está dizendo que o universo surgiu dessa forma, sendo que o principal objetivo é nós crescermos intimamente, nos transformarmos, passarmos por essa grande reforma. E a função das religiões, todas elas, sem exceção, é permitir que nós tenhamos a consciência da nossa natureza espiritual e trabalharmos em função dessa natureza para alcançarmos cada vez mais a nossa melhoria, a nossa transformação. Então, no caso da doutrina espírita, o papel principal dela é fazer com que nós tenhamos a consciência de quem nós somos, do que nós somos, e qual é o nosso papel no mundo e o papel
o nosso papel diante de nós mesmos. Então todas essas respostas, todas essas perguntas que vão sendo feitas, elas são justas. Pelo fato de nós termos essa curiosidade de queremos saber sobre a origem de tudo, como tudo funciona, do que é feito, etc, etc. Mas nós temos que ter muito cuidado com isso para não confundir o papel da filosofia na vida de cada um de nós com aquilo que ela pode nos oferecer em termos de conhecimento. Porque nem todo conhecimento, nem toda informação chega para nós na condição e no estágio em que nós estamos ainda. Na condição de seres encarnados e na condição de seres numa fase de evolução, de provas e expiações. Então, aqui pode ser compreendido hoje, pode ser compreendido amanhã. Amanhã, quando nós estivermos em condições disso. Mas o ponto principal é aquilo que a filosofia provoca na vida de cada um de nós. Aí sim ela tem a sua função. E o que nós encontramos, né, que já conversamos sobre isso, que é muito mais fácil o nosso desenvolvimento intelectual do que moral. Então é muito mais fácil eu ficar procurando a função do perispírito do que desenvolver em mim o sentimento de caridade, o sentimento de generosidade no aspecto espiritual. Né? Então a gente começa assim a buscar os caminhos a partir dos estudos, mas sem perder o foco principal, aquilo que me instrui para essa transformação tão valiosa. Dudu colocou, né, eu acho que a memória é do espírito, né, a memória moral das coisas vivenciadas em processos reencarnatórios fica no perispírito. Então tá aí, né, a gente vai tentando entender. Né, depois eu vou até trazer para vocês aqui em seguida um comentário de Miramês, que ele vai falar sobre isso, né, sobre as teorias que trazem para nós diversos tipos de corpos que compõem esse perispírito que poderia ser utilizado como um corpo geral, um corpo fluídico geral. Mas esse corpo fluídico ele é subdividido em outros tantos corpos. Olha só quanta coisa a gente fica tentando explicar ou tentando entender para aquilo que nós não conseguimos nem ver. Então são teorias válidas, mas aí com o passar do tempo a gente vai alcançando uma compreensão maior. André colocou, o problema é que muitos, nessa busca angustiosa, né, autores escrevem e repassam informações não comprovadas, que por sua vez são repassadas por aqueles que confiam nesses autores, e nós estudantes ficamos com espaguete em nossa mente. Né? Pois é, o detalhe é, nós entendemos que as teorias que são apresentadas são teorias válidas a partir dessa curiosidade que todos nós temos. Mas o mais importante é, não percamos o foco. Podemos nos afinizar um pouco mais com essa ou com aquela linha de pensamento, né? Mas o ponto principal, nós não estamos aqui no mundo para descobrir a função do perispírito. O perispírito vai continuar quietinho onde ele está, do jeito que ele está, independente das nossas opiniões. Agora, o efeito dele a gente vai sentir se nós não soubermos utilizar essa oportunidade. Aí sim nós aprenderemos na dor, através da dor, a função do perispírito, porque é ele que vai trazer para nós tudo aquilo que nós esquecemos de fazer. Então é ter paciência, André. Aquilo que não pode ser compreendido hoje, nós guardamos naquela nossa gavetinha mágica e no momento certo a gente reabre a gaveta e começa de novo a mexer nesses papéis. Então tudo vem no seu tempo. Aquilo que para nós é claro, porque a gente lembra, né? Por exemplo, aqui no Livro dos Espíritos, assim como em outras tantas obras, né, nós já vimos vários assuntos que são debatidos, mas não são conclusivos. É o caso do perispírito, que nós temos ali estudos profundos feitos por estudiosos que procuram pensar aqui e ali algumas observações a respeito dessa estrutura fluídica trazidas em outras obras. Mas no fim das contas é 100% certo, não existe mais nada a aprender a esse respeito? A resposta é não, calma que ainda tem muita coisa para se compreender. Então é assim que a gente vai trabalhando gradualmente. Eu já desisti há algum tempo, né? Prefiro seguir o que diz Kardec, né? Quando eu desencarnar, pois é. E ainda assim, quando você perguntar do outro lado, talvez a resposta ainda não venha, porque a gente está num nível, estando desencarnado, nós estaremos num nível de desenvolvimento que só vai ser permitido a gente perceber o perispírito na sua estrutura, na sua condição mais densa. Imaginemos o perispírito, por exemplo, de
de um indivíduo que desencarna vinculado ao mundo de provas e expiações, e o perispírito para um espírito puro. Olha a diferença que existe entre um e outro, e a gente vai querer, através da nossa visão de formiguinha, querendo entender a estrutura do universo. Então, quer dizer, é justo esse tipo de pergunta? Sim, porque nós temos o espírito investigativo. Nós temos essa curiosidade natural. Mas aos poucos as respostas virão. E nós temos que ter essa humildade, que isso muitas vezes falta para nós, essa humildade de reconhecer que não é hora ainda da gente alcançar o conhecimento que nós gostaríamos. E para isso, então, o orgulho acaba fazendo com que nós queiramos abraçar o mundo, assim como hoje os seres humanos querem dizer que já sabem como surgiu o universo. Quer dizer, como é que pode saber como surgiu o universo para algo que está há 14 bilhões de anos e hoje, com a nossa inteligência tão limitada, querer descobrir esses segredos? Tem muita coisa ainda para se saber. Vamos avançando, vamos lá. Vamos aqui acompanhar Miramês, porque ele fala agora sobre... Né, a gente tem respostas, Dudu, para as quais a gente nem sabe fazer pergunta ainda. Tem coisa que acontece no mundo que a nossa capacidade nem ainda tem condições de elaborar uma pergunta para saber se ela existe ou não. A gente vê alguma coisa, como acontecia no passado, por exemplo, né? Quando os antigos de talvez 2.000, 3.000 anos no passado, naquelas gerações anteriores, eles nem se perguntavam, por exemplo, do que o cérebro é feito. Por que não fazia essa pergunta? Porque simplesmente a inteligência não havia se desenvolvido o suficiente para fazer uma pergunta desse tipo. Então, perguntas e respostas existem o tempo todo, em todo lugar. É a nossa inteligência que aos poucos vai conseguindo pescar alguma coisa pelo fato da gente ter o entendimento cada vez melhor. Tudo com calma. Miramês, então, pergunta 135, ele escreve aqui para nós o texto O Perispírito. Vamos a ele. Há um laço que prende o espírito ao corpo, o intermediário entre as duas forças da vida de natureza semimaterial, e a doutrina espírita denominou o perispírito. Observem, a doutrina espírita denominou o perispírito, mas outras filosofias têm os seus próprios nomes para isso. Muitas vezes nós confundimos um nome com o outro, porque um cria um nome de acordo com o entendimento, nós criamos outro nome, mas então entendamos que esse corpo fluídico que conecta o espírito ao corpo físico, nós, na doutrina espírita, chamamos de perispírito. Porque assim nós conseguimos falar o mesmo idioma, nós conseguimos utilizar o mesmo vocabulário e, portanto, nosso entendimento acaba sendo melhor. Mas outros que utilizam outros nomes, aí nós precisamos fazer os ajustes para entender se aquele nome que ele utiliza trata-se da mesma coisa da qual nós estamos falando. Mas vamos lá. Existem outros laços que ligam o espírito ao perispírito de modo mais seguro e que a evolução saberá desatá-lo na época conveniente. Isso aqui que Miramês traz, por exemplo, para nós, já é algo que cria aquela interrogação. Quer dizer que há outros laços que ligam o espírito ao perispírito, além do perispírito? Deixamos no ar porque ainda não temos respostas seguras o suficiente para entendermos esses novos elementos. Queremos dizer com isso que a alma tem muitos corpos, os quais não cabe mencionar, por não ser esse o objetivo desta página, e todos eles estão ligados ao espírito por leis que escapam ao raciocínio dos homens. Porém, com um pouco de esforço poder-se-á notar a existência das coisas, dos espíritos e suas necessidades. Também deixamos isso aqui guardadinho ali, esperando o desenvolvimento do nosso conhecimento para entendermos que corpos são esses que o espírito tem. Assim como não se pode ter nas residências a luz elétrica sem os fios devidamente ordenados, o espírito, para iluminar o corpo na sua movimentação adequada, precisa dos fios tenuíssimos do cordão fluídico,
de modo que as ordens desçam para o mundo celular, as ideias surjam na mente e a palavra saia para a audição, como veículo de desenvolvimento espiritual. Olha mais um tema aqui interessante, cordão fluídico. Quando o André Luiz trouxe para nós nosso lar, ele começou a falar sobre o cordão de prata, vocês se lembram, né? Cordão prateado. E Kardec falava sobre esse corpo fluídico, esse cordão fluídico, ele menciona isso. Então a gente tem cordão fluídico, cordão prateado, cordão alguma coisa, cada um falando sobre um vínculo que existe, ligando o corpo perispiritual ao corpo físico, e que os desencarnados percebem os encarnados emancipados, aqueles que estão em desdobramento, através desse cordão fluídico. São relatos que chegam para nós também. Então, como se não bastasse o perispírito, nós temos esse cordão como sendo uma extensão, que mantém o espírito vinculado ao corpo físico, e somente após a desencarnação é que esse cordão é rompido. Ainda temos muito que aprender sobre isso, porque Kardec não trouxe para nós ainda informações suficientes para destrinchar esses temas, né? Até porque é importante a gente lembrar. Quando nós falamos em doutrina espírita, o principal papel dela, quando ela chegou para todos nós, era trazer o esclarecimento de que nós somos seres espirituais e de que a realidade do mundo espiritual é muito diferente daquela que durante tanto tempo, e continua sendo ainda, alimentada pelas religiões tradicionais. Então a proposta da doutrina espírita era mudar o nosso pensamento com relação à nossa natureza. Todos esses detalhes, a mediunidade, o perispírito, a vida no mundo espiritual, isso foi pouco abordado. Tanto é assim que a própria vida no mundo espiritual, Kardec fez 3 menções na Revista Espírita a esse respeito. Onde os espíritos vivem. Por que ele não falava sobre isso, sendo que Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz e outros espíritos falam tanto sobre isso? Porque não era o objetivo. Falar quando você desencarna, para onde você vai, quanto tempo você fica, o que você faz enquanto você se encontra do outro lado. Desculpem. O papel da doutrina, então, não era esse. Quando chegou ao nosso lar, a gente lembra dessa história do Chico, ele ficou muito inseguro para continuar trabalhando com esse livro. E aí contam ali aqueles que eram próximos, inclusive gravações do Chico também, falando que para que ele pudesse ter uma convicção sobre aquilo que André Luiz estava trazendo, ele próprio foi conduzido ao plano espiritual para ver in loco que aquilo que ele estava relatando era uma realidade. Mas por que Kardec não fez isso, sendo que seria uma fonte muito mais confiável para todos os demais espíritas? Porque o papel da doutrina espírita não era esse. Nós tínhamos que primeiro entender que nós não somos matéria, ou não éramos matérias naquela época, nem não somos hoje. Nós somos seres espirituais, e que a realidade do mundo espiritual é muito diferente daquela dogmática trazida pelas religiões tradicionais. Que você vai para o céu, vai para o inferno, purgatório, anjos e demônios, todos aqueles temas que ele aborda, e abordou com mais profundidade no livro Céu e Inferno. Então, quer dizer, algo tão óbvio para nós, que é a vida no mundo espiritual, colônias espirituais, Kardec não abordou. Por quê? Porque não era o foco. Então a gente tem que ter essa paciência para continuar trabalhando, continuar investigando, mas não queiramos dar um passo maior do que nós podemos dar. Porque os próprios espíritos não vão revelar aquilo que não é o momento para se trazer ainda. Nós nem conseguimos viver com espírito de caridade entre nós, nós queremos descobrir elementos que compõem o universo que nem nos diz respeito nesse momento. Então por isso que os espíritos chamam a atenção. Calma que as coisas vão, mas primeiro faça a lição de casa daquilo que já foi apresentado. A Cleusa colocou lá em cima, você leu que a alma está ligada ao espírito, põe muitos corpos? Sim, por isso que eu comentei, Cleusa, esse é o tipo de informação que a gente deixa guardadinho, porque não existe nenhum tipo de embasamento dentro das obras básicas que afirme isso tudo. Os próprios centros de força que André Luiz trouxe para nós, conhecidos como chakras, como eu falei anteriormente,
é um conceito que muitas vezes traz ali uma certa polêmica. Quando você estuda, por exemplo, o passe, e o passe deve ser aplicado nesses centros de força, a pergunta é: onde está mencionado que tal centro de força tem tal nome e está em tal lugar? E aí começa de novo, né? Pois é, mas alma, espírito encarnado, não é a mesma coisa. Né? Isso aqui é uma questão de nomes, né? Eu cheguei a tratar bastante disso no nosso encontro passado, porque Kardec é uma questão didática. Se você fala de espírito, você trata de desencarnado. Se você fala de alma, você fala desse espírito encarnado, mas é a mesma coisa. É só uma questão de nomes. Mas para facilitar para nós, entendamos, é a mesma coisa. E só para vocês terem uma ideia, Cleusa, é interessante a gente perceber que para a nossa geração atual, nós espíritas, esse termo alma, para designar um espírito encarnado, não colou. Você já viu algum espírito falar assim: a alma dele está aflita? A alma de fulano, alguma coisa? A gente só usa espírito. Então, assim como Kardec na época ele dizia, na introdução do Livro dos Espíritos, que você pode designar o espírita como espírita ou espiritista, o termo espiritista também não colou. Então são apenas palavras que os espíritos vão trazendo, né, termos que na verdade eles vão explicando aquilo que já existe no nosso mundo, mas para facilitar o nosso vocabulário. São apenas palavras que os espíritos, como a gente já disse, né, eles já disseram: entendam-se vocês com as palavras, para depois a gente poder explicar alguma coisa. Porque a gente se complica demais, cada um usando uma palavra diferente para explicar coisas que são semelhantes. Então, como a alma está ligada ao espírito por vários corpos, se são a mesma coisa? Pois é, esse tipo de definição é que a gente não se aprofunda. Para falar sobre esse corpo espiritual, que tem várias estruturas, Miramês acaba de falar sobre isso. André Luiz já comentou alguma coisa sobre isso. Outros autores ou outras filosofias já falam sobre isso. Para a doutrina espírita, nós ficamos apenas com o perispírito, já que nós não temos nada ainda fundamentado, ou nada ainda dentro daquele consenso universal que possa trazer para nós ali uma certeza sobre isso. Então eu simplesmente, eu não trato desse assunto porque eu não conheço, não tem embasamento doutrinário, mas os espíritos falam que existe. Ok, então eu deixo esperando, no momento certo a gente vê o aprofundamento sobre isso. Para você ver, se só falar de perispírito já traz tanta confusão, imaginemos se a gente falar de outros corpos, aí vai complicar mais ainda. Então, doutrinariamente, a gente não aborda isso nesse momento porque nós não temos fundamento para isso. Eu prefiro optar por esse caminho. Né? Pois é ligado ao corpo espiritual, né, Nisso? Como é que a gente vai entender tudo isso? Você vai descascar o corpo espiritual como se fosse uma cebola? Esse corpo perispiritual, esses corpos, eles vão se misturando? Não sabemos. Nós não temos definição para isso. Não. Tudo isso ligado ao perispírito. São vários corpos diferentes. Depois a gente vai trazer um pouquinho mais, porque nas próximas questões, Kardec vai tratar desse assunto e os espíritos vão falar alguma coisa. A Angelina colocou, né? Lembro que há 2 anos presenciei o desencarne de nossa tia. A percepção mostrou uma luz saindo do corpo dela, e em seguida parece, né, que não havia mais vida. Né? Até nisso também, né, Angelina? No momento da desencarnação, quantos e quantos são os relatos a respeito daquela luz que sai do espírito, até mesmo pesar o corpo físico, né, naquela experiência que a gente já viu. Uma pessoa estava desencarnando, o corpo dela foi pesado, uma experiência um tanto mórbida, vamos dizer assim. E aí então, depois que o espírito teria deixado o corpo físico, se desvinculado do corpo físico, o corpo ficou mais leve. E a pergunta ficou: a alma tem peso? Tem artigo publicado sobre isso, fora do espiritismo naturalmente, mas tem gente que traz esse tipo de comentário. O peso da alma, através dessa experiência. Olha só quanta coisa ainda tem para se debater e para poder se compreender. André colocou, Jorge André dividiu em vários corpos e muitos não aceitam de jeito nenhum. Né? Então, o professor Jorge André, né, que foi ali um grande atuante, ali por volta dos anos de 1980, 1990, também trazia algumas ideias, mas
Quer dizer, acaba gerando muito mais confusão do que definição, porque nós estamos falando de algo que é abstrato para nós. Então, alguma coisa que parece ser lógica para alguém, acaba não tendo lógica nenhuma para o outro, porque a gente fica ainda no campo da especulação. Então é importante a gente ter cuidado ao estudarmos, estudemos aquilo que é básico, não queiramos ir além, porque a doutrina não traz informações sobre isso. E aquilo que fundamenta a doutrina espírita são as orientações que os espíritos trazem dentro de um consenso. Se não há esse consenso, vamos aguardar, não vamos combater, porque aquilo de fato pode existir. Mas não vamos polemizar em torno daquilo, porque é discutir o sexo dos anjos. Simplesmente não temos fundamentos para isso. Então, com paciência, com tolerância, a gente vai se entendendo. E olha que nós já vimos algumas vezes debates calorosos entre espíritas, daqueles de puxar cabelo e sair rolando escada, em cima de conceitos que ninguém tem fundamento para isso. Discussões assim bastante agressivas, para saber quem é o dono da verdade. Crianças discutindo como crianças, né? Então, é importante a gente ter um pouquinho de maturidade nesse sentido. Seguindo aqui com o Miramês, vamos lá, continuando aqui o nosso conceito. Ele falava sobre essa interpretação de fazer uma comparação entre a casa e a eletricidade, né? E esses fios é o que conduzem, né? São aquilo que conduzem essa eletricidade. Ele segue dizendo o seguinte: assim como não se pode ter nas residências a luz elétrica sem os fios devidamente ordenados, o espírito, para iluminar o corpo na sua movimentação adequada, precisa dos fios tenuíssimos do cordão fluídico, que é o que a gente estava comentando, de modo que as ordens desçam para o mundo celular, que é o corpo físico, as ideias surjam na mente e a palavra saia para a audição como veículo de desenvolvimento espiritual. O coração fluídico, que os antigos iniciados chamavam de cordão de prata, por ser a sua luz da cor desse metal, mas com característica brilhante, serve de intermediário entre o espírito e o corpo, e é de natureza elástica, sobremodo incompreensível para a ciência da Terra. Olha só quantas coisas que a gente vai lendo, né, e já leu também em outras obras. A alma, durante o sono do corpo, fica mais leve, e, de acordo com a sua evolução, pode fazer viagens longas, a ponto do, entre aspas, coração de prata, ficar da espessura de um fio de teia. Eu acho que é cordão aqui, né? Escreveram errado. Né? A ponto do cordão de prata ficar da espessura de um fio de teia de aranha. Devido aos cuidados tomados pelos espíritos superiores, não há perigo algum nessas viagens desde quando o espírito seja obediente ao comando dos benfeitores espirituais. Cumpre-nos dizer que quando se está como espírito livre do corpo, mas resguardado pelo corpo fluídico, deve-se cuidar dos sentimentos, da formação das ideias e educar as palavras, porque tudo que se pensa e se fala negativamente fixa no campo sensível do corpo espiritual, como nódoa de difícil limpeza. Nossa aura apresenta o que somos, ou seja, né, esse campo, essa expansão do nosso perispírito tem ali as suas características individuais. É como se fosse ali a nossa identidade fluídica. Porque esse corpo espiritual, esse corpo fluídico, ele é impregnado pela qualidade dos nossos pensamentos. Como cada um de nós é uma individualidade, cada perispírito tem a sua própria característica, de acordo com os seus medos, de acordo com os seus anseios, de acordo com as suas virtudes. Por isso, então, aquele espírito que é percebido por um sensitivo é exatamente porque já está acostumado na convivência, nessa relação de impressões. E ele continua. Nossa aura apresenta o que somos, tanto encarnados como desencarnados. O que semeamos nos ouvidos alheios, colhemos nos corpos que usamos,
apoiando-nos para a nossa missão na Terra. A reforma dos nossos sentimentos, de que tanto falamos, inspirados no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, objetiva a nossa felicidade. Quem ama sem distinção está limpando seus próprios caminhos. Olha só, limpando seus próprios caminhos. Não criemos confusão porque tem, por exemplo, em algumas religiões que fala muito sobre limpar caminho. E, na verdade, o que ele está dizendo aqui é a depuração do corpo perispiritual pelas virtudes que são cultivadas. Quem perdoa as ofensas está tranquilizando a própria consciência, e quem exercita a caridade por onde passa, saiba que ela salva o caridoso das investiduras de todos os males. Não existe outro caminho para limpar o perispírito, o mesmo cordão fluídico das mazelas do mundo, a não ser o amor em todas as suas feições de entendimento. Então nós vamos falando sobre a reforma íntima, né? Sobre a transformação moral que todos devemos realizar para a depuração da própria consciência. Aquela consciência limpa, aquela consciência tranquila, reflete num perispírito harmonioso, equilibrado, enquanto que aquela consciência perturbada pelas culpas, pelos medos, por todas as condições inferiores do nosso mundo, vai fazer com que o perispírito reflita dessa mesma forma, consequentemente buscando também sintonias da mesma natureza. Então o perispírito ainda tem muito a ser estudado. Lembrando que para nós, para termos uma ideia, a doutrina espírita tem 160 e poucos anos, desde o seu lançamento lá em 1857. Aqui no Brasil, os estudos começaram a surgir de um modo mais profundo há coisa de 50, 60 anos. Então são conceitos novos, muito recentes, que continuam ainda no campo dos estudos e das especulações. Então não tenhamos pressa em querer trazer uma definição definitiva para algo que ainda está começando a ser estudado. Angelina colocou, né, se buscássemos chegar mais próximos do que estão como doentes terminais, teríamos uma visão melhor da morte. O medo faz com que fiquemos apenas com a teoria. Busca do conhecimento, deixamos a prática de lado, né? Então esse é o grande problema. É aquilo que eu comentei com vocês, né, Angelina? É mais fácil para nós procurarmos respostas para as nossas dúvidas do que trabalharmos esse aspecto moral. Então a doutrina espírita veio para transformar o mundo, não veio simplesmente trazer respostas. E essa transformação só pode acontecer através da vivência. A vivência dos seus conceitos, principalmente da vivência dos ensinamentos registrados no Evangelho. E não entendamos o Evangelho como um livro religioso. Entendamos o Evangelho como compêndio de ensinamentos morais, que, desde que seguidos e vivenciados, certamente vão nos levar para esse caminho da felicidade que todos desejamos. Para seguirmos aqui, questão número 136, Kardec diz assim: a alma independe do princípio vital? Isso porque a gente já lembrou lá atrás que muitas vezes se confunde princípio vital, que é aquilo que dá vida a uma estrutura biológica, a uma planta, a um animal, ao ser humano, e não a alma, que é o princípio inteligente. Então Kardec fez essa divisão. A alma independe do princípio vital, quer dizer, a alma é algo diferente do princípio vital, e ele coloca: o corpo, os espíritos respondem, né? O corpo não é mais do que envoltório, repetimos-lo constantemente. Então não confundir o corpo, que é a estrutura biológica mantida por esse fluido vital, confundindo com a alma, que é o princípio inteligente. Esse princípio inteligente, o espírito, não precisa do corpo físico para existir, porque a sua natureza é imaterial. O corpo físico é apenas um instrumento que ele utiliza através do processo da reencarnação para interagir com o mundo material. Apenas isso. E se o corpo físico não existisse? A gente lembra lá no começo, nas respostas que Kardec recebeu dos espíritos, que perguntava: e se não existisse o universo material?
Os espíritos respondem: o espírito continuaria existindo da mesma forma. Mas por que existe então? Não sabemos, né? Deus quis que fosse assim. Quem somos nós para questionar? Lembre que Kardec já levou uma pequena esfrega, né, quando ele comentou sobre isso. E continua. 136A. Pode o corpo existir sem alma? Pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo. Entretanto, ou melhor, enquanto, depois dessa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Então, quer dizer, o corpo pode existir sem alma? Pode. Existe vitalidade naquele corpo, mas é um corpo que não tem futuro. Pelo menos um corpo de um animal, por exemplo, que tem o seu princípio inteligente, ainda que não desenvolvido. Não falamos aqui de uma árvore, por exemplo. Pelo menos dentro daquilo que nós compreendemos hoje, aquela árvore, aquele vegetal, ele apenas tem ali um princípio vital, que faz com que ele se desenvolva e se reproduza, através de processos naturais. Porém, para seres mais complexos, que temos ali no caso os corpos animais, eles dependem de um princípio que dê a eles a sua sustentação. Mas ainda temos muito o que aprender sobre isso ainda. Algo interessante. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma. Até então, nada mais é do que uma estrutura orgânica que tem ali o seu prazo de validade. Mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Aqui eu acho que poderia até dispensar esse comentário, mas acho que vale a pena, porque isso aqui é bem interessante. Nós vemos algumas vezes filmes de terror que mostram, por exemplo, bonecos, bonecas, objetos que têm vida própria, né, porque os espíritos incorporaram nele. Só comentei sobre isso porque muitas vezes o cinema, a ficção, pelo fato de não ter, das pessoas que assistem, não terem uma lógica, um raciocínio dentro dessa ideia da realidade do espírito, acabam trazendo essa confusão. Uma boneca amaldiçoada porque traz tal coisa, né? Filme de sucesso entre os jovens, né, do pessoal que gosta desse gênero, nesse tempo mais contemporâneo que nós estamos vivendo, espíritos incorporando bonecos. Bonecos assassinos, bonecos amaldiçoados. Então aqui não passa de ficção, né, ficando ali por conta da criatividade dos diretores e do gosto dos seus espectadores. Continua 136b, Kardec vai um pouco mais. Que seria o corpo se não tivesse alma? Simples massa de carne sem inteligência, tudo o que te quiserdes, exceto um homem, exceto o ser humano. E essa questão B, ela traz algo bastante significativo para nós. É o que nós encontramos muitas vezes no debate, a gente vai falar sobre isso inclusive no próximo tema, que o próximo tema vai falar sobre a encarnação, sobre a vida, né, o nascimento no mundo físico. Né? Dá um ok, por gentileza, pessoal. Ok, obrigado. Então, esse tema é interessante quando ele fala. Eu vou repetir para a gente guardar essa questão. Que seria do nosso corpo se não tivesse alma? Simples massa de carne, sem inteligência, tudo o que quiserdes, exceto um homem. Essa resposta ela vai trazer para nós uma orientação importante quando nós falarmos sobre gravidez. Porque acontecem gravidezes que não vingam, em que há um aborto espontâneo, em que há uma má formação congênita, e muitas vezes nós perguntamos, mas tem o espírito vinculado àquele corpo? Já que aquele corpo está se desenvolvendo biologicamente? Por exemplo, embriões congelados. Na época, ali por volta de 1990, quando esse tema estava ali no auge, mas ali para o anos 2000, no comecinho dos anos 2000, quando aquele debate sobre bioética no Congresso Nacional, experiências sobre
embriões congelados acontecendo pelo mundo, a doutrina espírita foi tocada por esse tema e debates também bastante calorosos e provocando uma certa separação entre grupos de estudos, afirmando, por exemplo, que quando um embrião congelado é preservado num laboratório dentro de um tubo de ensaio, ali se encontra um espírito preso. E por que isso tudo? Porque se há fecundação, consequentemente há espírito vinculado. E aí alguns segmentos diziam, não, por que um espírito tem que ficar preso a um tubo de ensaio, sendo que não há objetivo de encarnação? E os outros dizem, mas acontece que só pode haver a fecundação se houver espírito vinculado. E aí então a gente vem para essa questão, que ela é bastante significativa nesse ponto, a gente vai falar sobre isso em breve, que seria do nosso corpo se não tivesse alma. E nesse nosso corpo, nós podemos fazer ali uma extrapolação desde o corpo do ser humano até um embrião que começa a se desenvolver. Até aquele início da geração de uma vida biológica. Mas já que não tem espírito ali vinculado, o que nós podemos entender então daquela estrutura? Simples massa de carne sem inteligência, tudo o que quiserdes, exceto um homem. Então esse tema aqui ele foi bastante acionado na época, questão 136A, para discutir a respeito da gravidez, para discutir a respeito da fecundação in vitro. Porque, por exemplo, saía nos meios de comunicação que um casal acabou fazendo ali o implante de um embrião congelado depois de 5 anos guardados em laboratório, e aquele embrião vingou, nasceu uma criança. E a pergunta é, mas quando exatamente o espírito foi vinculado a ele? E aí então os debates na época, nos levaram a uma conclusão, inclusive os espíritos trazendo respostas a esse respeito, dizendo que aquele organismo fica ali na sua estrutura biológica em êxtase, aguardando a sua utilidade. No momento em que ele é mobilizado para uma gestação, aí então o plano espiritual trabalha em conjunto. Mas não é o homem que define, fazendo ali uma fecundação in vitro, quando um espírito deve ficar vinculado ou não. Quer dizer que você fica durante 10 anos congelado num tubo, o espírito está preso ali, aí você decide jogar fora, aí o espírito do coitadinho ali, depois ele é expulso. A gente começa a perceber que a inteligência divina consegue ir muito além das nossas pretensões. Então aqueles corpos que são descartados, aqueles embriões que foram utilizados, por exemplo, para a clonagem terapêutica, para a utilização de células-tronco e tudo mais. Então todos aqueles debates na época foram uma novidade, como sempre é novidade, quando surge algo que vai além da nossa compreensão. Naquela época houve um debate dentro da nossa legislação, houve um debate no meio religioso, houve um debate no meio científico, debate na sociedade, para saber se a validade ou não, se é moral ou se não é moral. Representantes da doutrina espírita foram até o plenário do Supremo Tribunal Federal para falar sobre isso. E na verdade nós vimos ali algumas vezes opiniões equivocadas. Então essa questão 136b, que passa aqui de um modo tão despretensioso, tem muito mais significado do que nós podemos imaginar. Para finalizar, Andréa colocou, então o espírito fica ao lado. Até isso é complicado, porque esse espírito pode escolher outro ventre para encarnar. Pois é, André, quer dizer, o espírito não perde tempo ficando preso ao embrião congelado, esperando que os seres humanos, os encarnados, decidam o seu futuro. Enquanto aquele corpo se encontra ali, ele é apenas uma matéria biológica viva. No momento em que ela é destinada para uma aplicação prática, aí então entra um planejamento reencarnatório por parte dos espíritos superiores. Então não somos nós, olha, vamos pegar então aqui 2 gametas e vamos fecundar para ver o que acontece. Aí o plano espiritual sai correndo para poder colocar um espírito vinculado na nossa brincadeira. Seria muito, imaginar que o plano espiritual depende da boa vontade dos homens. E na verdade não é assim, Pois é, sim, não, a opinião é de graça, todo mundo pode dar. E nós, seres humanos, somos muitas vezes pretensiosos, e nos comportamos com a nossa pseudo-sabedoria e acabamos ali criando muito mais problemas do que trazendo esclarecimentos. Então,
nesse sentido a gente vai sempre pela lógica até onde a gente consegue ir. É muito difícil a gente dizer não sei. Esse não sei, ele fere o nosso orgulho, ele fere a nossa vaidade, nos coloca numa posição de limitação, e nós temos que ter humildade para isso. O que acontece em situações assim? Não sei dizer. E aí vem nosso orgulho, né? Mas a doutrina espírita sabe tudo? Não sabe não. Aos poucos vai revelando, nós que não temos capacidade de compreender. Mas é isso, meus amigos. Fecho por aqui então. Questão 136A e B lidas. 137 é o nosso próximo tema. Kardec vai trazer aqui uma questão também relacionada com algumas filosofias espiritualistas que trazem algumas observações. E depois a gente segue para 138. Só lembrando que a gente vai aqui até a questão 146. E aí então nós vamos entrar no materialismo, finalizando o materialismo, entrando depois na questão, no capítulo 3, da volta do espírito extinta a vida corpórea à vida espiritual, ou seja, falaremos sobre a morte, no sentido da libertação do espírito, do retorno do espírito ao plano espiritual. Um tema bem instigante, bem